Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda de pé, se você pode, abre sua Bíblia, por favor. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se é algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode tomar seu lugar. Obrigado. Vamos falar nesta noite sobre pense certo. Começo dizendo que o homem pensa constantemente. Nós temos pensamentos positivos, às vezes temos pensamentos negativos, lembranças e outros tipos de informações que circulam por nossa mente. O pensamento e a capacidade de raciocínio, escute bem, eles determinam a existência do homem como ser inteligente. A formação dos pensamentos, ela envolve processos químicos do cérebro e é como um mecanismo que foca a atenção num determinado fato ou acontecimento, né? A nossa mente humana é como um arquivo de representações no mundo em que nós vivemos. Os pensamentos, ou seja, os nossos pensamentos, eles também são criados graças à linguagem, à capacidade de comunicação e às experiências de vida. Alguém escreveu dizendo que o homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro, né? Todos nós pensamos muito e pensamos o dia inteiro, né? E talvez, queridos, quem sabe, o nosso grande dilema como ser humano seja conseguir escolher pensar da maneira correta. Por que digo isso? Porque os nossos pensamentos, ou a escolha dos nossos pensamentos, elas vão direcionar grande parte das nossas atitudes, né? Fico pensando quantos pensamentos passam pela minha cabeça, pela minha mente, e quantos pensamentos estão em nossas vidas que não correspondem àquilo que é a vontade de Deus para nós, não é? Você há de concordar comigo que o nosso pensamento, além de individual, ele é algo muito abstrato, ele não é algo concreto, né? Os nossos pensamentos, eles são invisíveis. E você dê graças a Deus por isso, não é, irmão? Imagina, se todo mundo soubesse aquilo que você está pensando. Às vezes, a nossa cara mostra o que a gente está pensando, né, irmão? Não mostra? Tem hora que só pela sua cara seu marido sabe o que você está pensando, não sabe, irmão? Ah, como sabe, não é? Só pela expressão do seu rosto, alguém consegue reconhecer, mas isso não é possível que o outro ser humano veja aquilo que você está pensando, né? Outro ser humano não consegue detectar aquilo que está na sua cabeça, a não ser que você fale, a não ser que você expresse. Ninguém saberá aquilo que você está pensando, a não ser o próprio Deus. Mas Deus, pela sua palavra, Ele deseja nos mostrar, hoje neste lugar,
quais os tipos de pensamentos que eu e você devemos ter. E Deus deseja nos libertar dos pensamentos errados que nós temos sobre nós e que um crente diga glória a Deus por isso. Fale para o irmão que está ao seu lado. Deus deseja te libertar dos pensamentos errados. Deseja. Deus deseja te libertar dos pensamentos errados que você tem sobre você, dos pensamentos errados que estão na sua mente, em relação à palavra, em relação às pessoas. Deus deseja nos libertar de uma mente confusa, de uma mente duvidosa e descrente, de uma mente ansiosa e preocupada. O Senhor deseja nos libertar de pensamentos julgadores, críticos e desconfiados. É a vontade de Deus que nós tenhamos na nossa vida os pensamentos dele. Vai lá comigo em Isaías, capítulo 55. Você conhece? Verso 8 e 9, mas nós vamos ler. Profeta Isaías 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantos podem dizer glória a Deus pela sua palavra? Mesmo sabendo o que diz a palavra, eu e você, muitas vezes, continuamos a teimar. Com o que, pastor? Continuamos a andar por nossos pensamentos pequenos. Note, em especial, a palavra como, nesse texto. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem são como os nossos, nem mesmo chegam perto. E aí, talvez, uma interpretação errada desse texto, nos últimos tempos que nós vivemos, porque nós olhamos para esse texto e adoramos ler esse texto, né, pensando em uma prosperidade, pensando em uma bênção. Mas eu quero que você pare para pensar nesta noite um pouco sobre aquilo que Deus pensa e sobre aquilo que nós pensamos. E eu vou te dar alguns exemplos. Deus pensa, salve a alma. A gente diz, preserve o corpo. Nós sonhamos com aumento salarial. Deus pensa em pôr um fim ao salário do pecado. Nós queremos nos livrar do sofrimento. Deus usa os sofrimentos para nos trazer paz. Nós pensamos, vou viver antes de morrer. Deus pensa, morra, então viverá. Nós ficamos felizes e nos regozijamos com o nosso sucesso. Deus se alegra com as nossas confissões. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Mas eles não são maiores por causa da bênção, por causa da prosperidade. Os pensamentos de Deus não são maiores só porque Ele tem alguma bênção, não. Muito contrário do que se interpreta hoje sobre esses versículos. Os pensamentos de Deus são maiores porque estão de acordo com a sua própria palavra. O nosso grande erro é que nós insistimos nos velhos pensamentos. Nós insistimos nos pensamentos de derrota, nos pensamentos egoístas e mesquinhos, enquanto Deus deseja nos liberar a um novo tempo nos nossos pensamentos. Quantos filhos de Deus estão aprisionados por seus pensamentos?
salvo, liberto, transformado, mas aprisionado na sua maneira de pensar. Um bom exemplo para ilustrar isso que eu estou te dizendo são os 10 espias. Eles já estavam livres, eles já estavam a um passo de receber a promessa, mas a forma de pensar daqueles 10 espias ainda era uma forma aprisionada. Quando eles voltaram de Canaã, depois você lê Números capítulo 13, eles disseram a Moisés: impossível entrar naquela terra, impossível nós conquistarmos, impossível nós desfrutarmos, impossível nós recebermos o cumprimento da promessa. Eles eram livres, mas ainda escravizados pelo medo, pela insegurança em seus pensamentos. Quantos filhos de Deus ainda estão assim? Você foi livre, mas às vezes a sua forma de pensar, ela ainda é medrosa, ela ainda é insegura. E Deus, nesta noite, deseja libertar você desta forma errada de pensar. Josué e Caleb, mesmo diante da dificuldade, eles tinham um pensamento certo. Deus nos prometeu, Deus vai cumprir. Quero dizer para você nesta noite que mesmo quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, mesmo quando nós enfrentamos desafios, mesmo que as pessoas digam que é impossível, se a nossa mente, se os nossos pensamentos estiverem focados naquilo que o Senhor nos prometeu, então nós alcançaremos a vitória. Se o meu pensamento, se a minha forma de pensar, se a sua forma de pensar estiver focada naquilo que a palavra de Deus te prometeu, então você chegará do outro lado, amém, querido? Chegará. Se você estiver pensando da maneira certa, da maneira que Deus deseja. Quantos filhos de Deus não nos permitimos? Quantos filhos de Deus bloqueiam a grande verdade que Deus renovará os nossos pensamentos por meio da sua palavra. A própria palavra nos informa que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por meio de uma mentalidade renovada em Cristo. Não é esse evangelho que muita gente está pregando aí, não, irmão, sobre a mente renovada, que você fica num mantra, restando. Não é isso não. Mente renovada não é isso. Não é? Com um doido querendo acessar, não é isso não. Mas Deus tem novos pensamentos sobre mim, sobre você. Você crê assim, irmão? Deus tem, mas por meio da sua palavra. Ele falou lá em Jeremias 29, 11, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então os pensamentos eles não são meus, não são seus, os pensamentos eles são de Deus, são pensamentos de paz e pensamentos de vitória, de prosperidade. Deus tem. Mas às vezes nós nos limitamos, às vezes nós nos bloqueamos. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar, está nos ensinando, no verso 8 do capítulo 4 de Filipenses, que a nossa mente deve se ocupar com os pensamentos que são verdadeiros, com os pensamentos que são puros, com os pensamentos que são respeitáveis, com os pensamentos que são amáveis, com os pensamentos que são de boa fama. Pense bem. Paulo vai nos dar uma lista de coisas pelas quais a nossa mente deve se ocupar. Uma lista pela qual a nossa mente deve pensar. E nesta noite, o Espírito de Deus que nos sonda, o Espírito de Deus que nos conhece, o Espírito de Deus que sabe que tipo de pensamentos nós tivemos ontem.
Quais os tipos de pensamentos que ocuparam a nossa mente hoje, agora, nesse exato momento? O Espírito sonda, ele sabe. O Espírito que sabe muito bem quais os tipos de pensamentos ocuparam a nossa mente durante todo esse ano, ou boa parte dele. Pensa. Este mesmo Espírito está aqui, neste lugar, a me perguntar, a te perguntar, qual tipo de pensamento está ocupando a sua mente? Quais os tipos de pensamento estão norteando as suas e as minhas decisões? Deus que sabe, Deus que vê. Olha lá, Salmo 139, 1 e 2. Olha o que a palavra vai dizer. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus que sonda, Deus que vê. Deus que sabe qual tipo de pensamento está na minha mente e na sua mente. Deus que sabe aquilo que você pensa sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre esta palavra. Deus que sabe, Deus que sonda. Deus que está vendo aquilo que nós estamos pensando. E a pergunta é, será que uma mente perturbada pelas preocupações tem ocupado maior espaço na nossa vida? Pensamentos de fracasso por causa das derrotas. Eu e você estamos chegando a mais um fim de ano. E paira não só sobre a minha cabeça, mas sobre a sua cabeça também. Muitos pensamentos das coisas que nós vivemos neste ano, das coisas que não deram certo, das situações que nos derrotaram, de outras que nos fizeram amadurecer, as bênçãos, as lutas, as doenças, as crises. Nós paramos para pensar em todas essas coisas, começamos a pensar. Deus sabe, Deus vê. Começamos a pensar como será o novo ano, nas coisas que temos para conquistar, para lutar. Pense bem. Esses pensamentos já estão em nós. Mas será que eles estando em nós, nós temos pensado da maneira correta? Será que os nossos pensamentos, a nossa mente tem funcionado segundo esta palavra? O desejo de Deus é varrer das nossas vidas os pensamentos que não estão de acordo com a palavra dele. Pense bem. O desejo de Deus é que a nossa vida seja dirigida por meio dos pensamentos que estão descritos na sua palavra. Não que a sua vida e a minha vida seja dirigida por qualquer pensamento, irmão. Pare para meditar um pouco. Se durante todo este tempo, durante todo este ano que passou, ou durante toda a nossa vida até hoje, nós que já escutamos, nós que já lemos e relemos todos esses textos, nós que sabemos de cor e salteado tantos versículos da Bíblia, mas será que nós temos trabalhado com uma mente renovada por meio desta palavra? Ou nós insistimos em viver segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente entende ser na força do nosso braço. Volte comigo ao Salmo 139, verso 17, verso 18, por favor.
Salmo 139, verso 17, verso 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. A soma dos pensamentos de Deus para mim e a soma dos pensamentos de Deus para você. Ontem eu parei um pouco para meditar, eu estava falando isso com a Cici, nós estávamos conversando sobre isso. Que a gente, irmão, às vezes a gente se comporta de uma maneira muito errada. Quase sempre, né? Mas nós estávamos falando sobre o poder das nossas escolhas. E eu e a Cici estávamos falando que muitas vezes a gente corre, irmão, corre. E a gente fica numa luta desenfreada para descobrir a vontade de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus, a finalidade de Deus para a nossa vida. Quando na verdade é tão simples, quando na verdade aquilo que é o plano de Deus, o projeto de Deus, que Deus sonhou para mim e que Deus sonhou para você, ele vai se cumprir mediante a nossa obediência. Porque no fim das contas é aquilo que Deus pensa sobre mim e é aquilo que Deus pensa sobre você que vai acontecer. Mas eu e você, muitas vezes ficamos dominados pela ansiedade, dominados pela correria, dominados pela loucura de ouvir uma grande revelação. E o salmista vai dizer, a soma dos pensamentos de Deus, para mim e para você, eles são grandes. Mas constantemente, seu inimigo, meu inimigo, tenta introduzir na nossa mente pensamentos pequenos, pensamentos de que a igreja não está servindo de nada. Satanás em todo o tempo está tentando introduzir na minha cabeça e na sua cabeça pensamentos sobre os outros ou sobre a falha de um determinado irmão. Pensamentos onde começamos a culpar as pessoas porque a nossa vida não está dando certo. Pensamentos de fracasso, de miséria. E por favor, me entenda nessa noite, irmão. Eu digo isso porque, de verdade, muita gente tem pregado sobre isso e sobre tanta coisa, mas de uma forma fora dessa palavra. A gente ouve muita chocarrice no meio evangélico sobre essa questão. Muita gente pregando isso, mas fora daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Hoje, as pessoas entendem, não, você tem que pensar grande, você tem que ser grande, maravilhoso, você tem que ser famoso. Não, não é isso. O pensar certo, o pensar de acordo com a palavra não tem nada a ver com a fama, com o sucesso, com a curtida, não, com o conhecimento. Mas Provérbios mesmo vai dizer que como imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Que a nossa vida, ou parte dela, será determinada por aquilo que nós pensamos. Nós, de verdade, vamos fazer escolhas através daquilo que nós pensamos. Paulo foi movido a escrever
existem bons pensamentos, existem boas coisas que devem ocupar a mente dos santos. Não permita que a sua mente divague, não permite que a sua mente se ocupe com os pensamentos ou com os maus pensamentos. Por quê, pastor? Porque quando nós estudamos a palavra, se você estudar a palavra com afinco, você vai ver o próprio Jesus combatendo pensamentos religiosos, pensamentos julgadores, pensamentos egoístas em sua época. Cristo combateu pensamentos de fracasso, não só uma vez, não só duas, mas várias vezes. Não uma vez, Cristo bem disse, eu sei aí o que vocês estão pensando. Cristo sabia o que eles estavam pensando quando trouxeram a mulher adúltera. Cristo sabia o que eles estavam pensando quando o paralítico desceu no meio daquela casa. Cristo sabia. Cristo sabia muito bem. Cristo sabia quando eles julgavam através dos seus pensamentos. E em todas essas situações, Cristo estava mostrando àquelas pessoas uma coisa. Cristo estava mostrando, vocês podem pensar desta forma, mas eu vou mostrar a vocês como é o pensamento do céu. E é exatamente isso, e é exatamente desta forma que Deus deseja fazer nesses dias com a sua igreja, comigo e com você. Às vezes os nossos pensamentos são religiosos, às vezes os nossos pensamentos são críticos e preconceituosos, mas Deus deseja nos mostrar por meio da sua palavra como o céu pensa. Às vezes, mesmo conhecendo a Deus, o nosso pensamento, ele não está focado de acordo com esta palavra. Hebreus, capítulo 3, verso 1, vai comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 1, por favor. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, uma boa decisão que nós precisamos tomar é fixar os nossos pensamentos em Jesus. Fala para o irmão que está ao seu lado, uma boa decisão, irmão, fixar seus pensamentos em Jesus. Por quê, pastor? Porque às vezes nós fixamos o nosso pensamento na vida do outro, no problema do outro, na economia do país, no problema que ainda nem aconteceu, na dor, na doença, no fracasso. Cristo está dizendo, coloque os seus pensamentos em mim. E pastor, e como eu posso fazer isso? Lendo e meditando esta palavra. Lendo e meditando esta palavra. Como que você vai
conseguir colocar os pensamentos do céu na sua vida através desta palavra, meditando nela dia e noite, dia e noite. E os pensamentos de Cristo Jesus estarão na minha vida. E os pensamentos de Cristo Jesus estarão na sua vida. Você vai enfrentar uma dor, você vai enfrentar uma crise, mas você vai dizer: o meu pensamento está fixado no céu e não nessa terra. Esta é a maneira certa de pensar. Esta é a maneira certa de escolher o pensamento que é do céu para a minha vida e para a sua vida, não é? Então tire a sua dor, tire o seu olhar, tire o seu pensamento da dor, da crise e comece a pensar que esta palavra define quem você é, define quem eu sou. Não sei se as pessoas já tiveram pensamentos errados a seu respeito. Já viveu essa experiência de alguém pensar de você aquilo que você não é? Quantos já viveram? Já viu? Ah, fulano é muito metido. Né? E quando a pessoa te conheceu, ela falou assim: nossa, eu pensei que você era tão metido. Nada contra você, não, Marquinhos. Pensa. Não, eu pensei que você fosse tão tímido. Eu pensei que você... Um pensamento é porque a pessoa não conhecia, não te conhecia. Mas no momento que ela passou a desfrutar de uma intimidade, logo ela mudou o quê? O pensamento dela, o seu respeito. Assim acontece também quando nós criamos uma intimidade com esta palavra. Vários pensamentos podem pairar na nossa mente de forma errada, mas a partir do momento que nós começamos a conhecer o Deus dessa palavra, também a nossa forma de pensar, ela vai mudar. Amém, irmãos? Então eu queria que você orasse por você mesmo, aí sentado no seu lugar, antes de orar com um irmão. Se você tem sido atingido, afetado por maus pensamentos, se você tem sido, ou se sua fé tem sido bloqueada, se o problema nem chegou e você já é aquela pessoa que diz assim: pastor, eu logo penso, isso não vai dar certo. Deixa hoje Jesus te libertar. Talvez você esteja sendo afetado por um tipo de pensamento. Esse pessoal daqui de casa nunca vai ser salvo. Talvez o diabo já colocou isso na sua mente. Talvez o tipo de pensamento errado que o diabo tenha colocado em você, dizer assim: sua mãe foi doente, sua avó foi, você também é. Você nunca será curado dessa doença. Mas o Espírito Santo está aqui para te libertar. Talvez um tipo de pensamento errado que esteja na sua mente é: sua família sempre foi quebrada, como que você vai ser próspero? Eles nunca conquistaram nada, você também não vai. Mas são os pensamentos de Deus que definem a sua vida, definem a minha vida. É o que Deus diz que você será. É o que Cristo disse que acontecerá na sua vida. Céus e terra vão passar, mas esta palavra nunca vai passar. Oh, aleluia. Oh.